Olá, estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo naquela vibe política. Semana passada nós fizemos uma introdução à política, certo? E agora nós vamos desenvolver uma viagem filosófica sobre esses assuntos na área da política, que são assuntos de terceiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre a virtude, um debate político. Já vimos um pouco sobre a virtude, conversamos sobre a virtude lá no início da filosofia do terceirão, quando nós falamos sobre ética, sobre moral, nós vimos alguma coisa sobre a virtude e hoje nós vamos fazer memória a esse conteúdo, certo? Só para a gente relembrar, então a virtude é um caminho do meio. Isso aqui nos lembra até de Buda, Siddhartha Gautama, do budismo, né? Veja que interessante. Buda, quando inicia todo o seu pensamento filosófico, diz a tradição que Buda estava meditando e houve dois pescadores que estavam remando em canoas diferentes em um mesmo rio. Eles estavam remando enquanto Buda meditava, Buda ouviu e um gritava assim: "Ei! Oh, a correnteza está muito forte!" E aí o outro gritava assim: "Ei, vem mais para o meio! Aqui no meio a correnteza não é tão forte!" E aí Buda, plim! O caminho do meio. O caminho do meio para Buda é aquele caminho que não está nas margens do rio, não está nos extremos, está no meio. É algo mais suave. Quem vive o caminho do meio vive melhor do que viver aos extremos. Os extremos são mais cansativos, são mais destrutivos. E o caminho do meio para Buda é um caminho de uma vida feliz, de uma vida melhor. E nesse sentido, a virtude é isso daí. É o caminho do meio, entre dois vícios, entre dois extremos. O excesso e a falta, certo? O comer demais e o não comer nada. A gente sofre de todo jeito. Comer o suficiente. Uma vida de virtude, de caminho do meio. Então a gente viu que uma pessoa ética é uma pessoa que busca essa vivência da virtude, essa construção do seu eu, a construção do seu ethos como uma pessoa virtuosa, uma pessoa que não vive nos extremos, ok? Agora nós vamos fazer assim, ó, vamos dar uma olhada num debate entre duas escolas filosóficas. A escola dos socráticos e a escola dos sofistas, no que se refere à virtude. Enquanto os socráticos dizem que a virtude não pode ser ensinada, os sofistas dizem que sim, a virtude pode ser ensinada. Vamos dar uma olhada aqui. Um dos socráticos é Platão, discípulo do próprio Sócrates. Platão, vocês se lembram, esse vídeo aqui é para terceiro ano do ensino médio, vocês viram isso aqui lá no primeiro ano. Platão é aquele cara que divide o mundo em dois, né? O mundo real e o mundo inteligível. O mundo real e o mundo das ideias, o mundo sensível e o inteligível, o real e o das ideias. O real e o ideal, certo? E aí nessa divisão dos dois mundos, dessas duas partes da realidade, Platão afirma que o nosso mundo, a nossa realidade é uma cópia imperfeita das realidades do mundo inteligível, do mundo das ideias, certo? Neste sentido, para Platão, as almas humanas já viviam lá no mundo das ideias. E aconteceu alguma coisa que essas almas caíram do mundo das ideias e entraram nos corpos humanos. Por isso a transmigração da alma é esse trânsito, esta migração da alma do mundo das ideias para o mundo real. O corpo, para Platão, é entendido como o cárcere da alma, como a prisão da alma, como aquele lugar que prende a alma que vivia no mundo
das ideias, no mundo inteligível, certo? Sendo assim, para Platão, as almas são eternas. As nossas almas são eternas, viviam no mundo inteligível. E deste mundo inteligível, existiam vários tipos de almas, para ser específico, 3 tipos de almas. E esses 3 tipos de almas, essas 3 categorias de almas, são as almas que vêm para os seres humanos, que entram no corpo dos seres humanos e fazem os seres humanos seres animados. Por isso, alma, animado, certo? Existem 3 tipos de alma: as almas de ouro, as almas de prata e as almas de bronze. As almas de ouro são as almas dos filósofos. As almas de prata são as almas dos guerreiros. E as almas de bronze são as almas dos trabalhadores. Veja, para Platão existem esses 3 tipos de alma, essas 3 categorias de alma. As almas de ouro, que são as almas dos filósofos, são aquelas almas que naturalmente vivem a virtude. Porque lá no mundo das ideias, lá no mundo inteligível, as almas já viviam as virtudes. Por isso que os filósofos, que têm essa alma que já vivia as virtudes, eles vivem as virtudes de forma natural. As almas de prata, os guerreiros e os trabalhadores, que são as almas de bronze, são almas que lá no mundo inteligível não viviam as virtudes. E aí, para Platão, nós não podemos ensinar a virtude para essas almas, porque isso é impossível. Para Platão, ele diz que é como tentar dar a visão para um cego. Isso é impossível. Então, não se pode ensinar as virtudes para essas almas, porque essas almas não conseguem aprender a viver a virtude. A virtude só será vivida por aquelas almas que viviam as virtudes lá no mundo das ideias. Certo? Seguindo essa ideia, Sócrates, por exemplo, dizia: a filosofia não é para todos. Lembra? Platão era um cara da aristocracia. Platão era um cara da elite. Por isso que Platão, nessa ideia aqui, traz a filosofia como elitizada. A filosofia é para um grupo elite, não é para todos. Inclusive Sócrates diz: a filosofia não é para todos. A filosofia é para um grupo específico, para uma nata social, para uma elite social. Platão era aristocrata, estava acostumado com isso, certo? Em oposição a isso, vêm os sofistas. E dentre os sofistas, quem se destaca é Protágoras. Protágoras como aquele que diz que a filosofia é para todos. A virtude é para todos. Protágoras, então, apresenta nessa discussão, lá no livro Mênon de Platão, naquela discussão filosófica entre Sócrates e Protágoras, ele traz de novo o mito de Prometeu. E o mito de Prometeu, que nós vimos na aula passada, é aquele mito em que Zeus, criando todos os animais, cria o ser humano e dá a arte da política e as dimensões de pudor e justiça para todos. Então todo mundo tem em si a arte da política e a arte da justiça, os conceitos de justiça e de pudor. E aí Protágoras diz o seguinte: justiça e pudor são virtudes. Se todos têm essas duas virtudes, como diz lá Zeus, que todos têm isso, uma centelha disso, a virtude pode ser ensinada. Por isso que os sofistas receberam muitas críticas por serem aqueles que ensinavam a filosofia, ensinavam a oratória e também ensinavam as virtudes, porque alguns filósofos, os pré-socráticos, diziam que a virtude não podia ser ensinada. E os sofistas dizem: não, ela é ensinada, ela pode ser ensinada. E ainda recebiam críticas porque os sofistas cobravam por suas aulas, né? Mas enfim, eles eram os profissionais disso daí.
Então nós vimos aqui duas escolas, os socráticos e os sofistas. Mas agora a gente vai concluir essa aula com um filósofo socrático ali, chamado Aristóteles. Aristóteles vai colocar aí uma contraposição nisso daí. Para Aristóteles, a virtude pode sim ser ensinada, concordando com os sofistas e discordando do seu mestre Sócrates e Platão, seus mestres, né? A virtude pode sim ser ensinada, só que a virtude só vai ser apreendida de forma plena quando o indivíduo viver a virtude. E aí vem a dimensão do hábito. O que é o hábito? Uma repetição de ações, boas ou ruins. Se forem ações boas, este hábito me levará à virtude. Se forem ações ruins, este hábito me levará a um vício. Eu vou construindo o meu ethos, eu vou construindo o meu eu para a virtude ou para o vício. Se eu roubo, depois da manhã eu roubo, depois da manhã eu pego alguma coisa de alguém e não devolvo, eu estou me construindo, criando um hábito e me construindo o meu ethos de forma ruim, para um vício. Eu estou me tornando uma pessoa viciosa. Se eu saio na rua, cumprimento alguém, cumprimento outra pessoa, ajudo uma pessoa a atravessar a rua, ajudo outra pessoa que está precisando da minha ajuda, eu estou tendo um hábito bom. E este hábito está me levando para uma virtude. Estou construindo meu ethos em virtude. Estou me tornando uma pessoa virtuosa. Por isso que para Aristóteles, portanto, a virtude ela é ensinada, mas só é aprendida por aqueles que vivem a virtude. Não basta só ouvir, precisa viver. A virtude precisa ser vivida para que uma pessoa se torne uma pessoa virtuosa. Certo? Aqui, a virtude é ensinada e vivida para Aristóteles. Isso é algo assustador, um pouco assustador nós estarmos falando de virtude quando o nosso assunto é política, porque nós vemos aí no nosso meio político partidário que a virtude é uma palavra que está meio que em desuso, está um pouco escondida, mas a virtude era uma palavra necessária para que houvesse a política na Grécia Antiga. Então nós precisamos hoje estimular a virtude para que a nossa política se transforme. E a nossa política somos todos nós. Quando a gente fala de política, a gente não está falando de partidos políticos, das pessoas que nos governam. Todos nós, veja o mito de Prometeu, Zeus dá a arte da política para todos os seres humanos, não somente para aqueles que governam. Todos nós somos zoopoliticons, animais políticos. Por isso nós precisamos aprender a arte da política e por isso que nós precisamos colocar a virtude na nossa vida para que a gente viva bem, viva melhor e a nossa sociedade seja uma sociedade ainda mais feliz. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Isso vai nos ajudar bastante. Um abraço, até a próxima. Valeu!